Olá! Olá! Tudo bem, gente? Tudo bom com vocês? Miguel do @nerd. E eu, André, como sempre aqui. Hoje estamos aqui para... Falar de Menino, menina, meu amigo, minha amiga. Vamos falar de objetos cortantes, Sharp Object. Sharp Objects. Como você quiser chamar, fique à vontade. A HBO chama de um nome, mas a editora que publicou o livro chama de outro. Então, sinta-se à vontade, como a língua que você quiser. Objetos cortantes é mais... Eu acho objetos cortantes... mais pesado, né? Mais Camille, o que você fez? O que você está fazendo aqui? E olha... Que delícia. Que delícia de série. delícia. Acabou ontem. Se você não assistiu, tome cuidado. Vai ter spoilers. Vai ter alguns spoilers. Especialmente do meio pra frente. A gente vai soltar alguns no começo, mas do meio pra frente vai ter bastante. A gente vai ser bocudo, já tô contando. Que é melhor, né? A gente precisa debater o que aconteceu ontem, porque é muita coisa. É muito difícil, é uma série muito difícil de falar sobre sem dar spoiler. Sim. Se você assistiu Garota Exemplar, você sabe do que eu tô falando. Vamos começar do começo? Sim. O que é objetos cortantes? Objetos cortantes na verdade, nada mais nada menos que um livro da Gillian Flynn, publicado no Brasil pela Intrínseca, assim como um outro livro que todo mundo conhece, o filme, O Garota Exemplar. Sim. E tem muito a mesma pegada, assim, essa coisa de personagens femininas extremamente marcantes, um grande mistério, algo a se descobrir que gera um plot lá na frente que você fica... É a mesma pegada, assim, é o grosso do trabalho dela. E eu acho que ela faz os livros dela já pensando em venda. Sim, depois que ela vendeu o primeiro, ela falou assim, vamos vender todos. Tem cara, sim, tem muita cara. A própria Gillian Flynn, ela é produtora executiva da série, ela escreveu o roteiro da série também, ela fala um pouco da experiência que foi ela aumentar cenas, criar novas situações que não tinham no livro. Desenvolver alguns personagens a mais que tem no livro, que não tinha no livro, mas tem na série. Então, já começamos daí. Você, meu amigo purista, tem muito. Você, amiguinho purista, o livro é melhor... Não é lugar aqui. É um livro pequeno, dentro das dimensões. É um livro normal. Que virou uma série de 8 episódios. Obviamente que as coisas foram alongadas, obviamente que personagens ganharam mais destaque do que tinham no livro originalmente. Isso tudo a gente já aceitou, ela foi um bom tanto fiel ao que é o livro, mas ela precisa aumentar, não é ali palavra por palavra. E também porque se você for pensar numa adaptação, você tem que também colocar certos... trajetos ou trejeitos dos personagens para dar uma dramaticidade na história. Você precisa colocar certas coisas, tipo, né? Uma festa aqui, um evento aqui, aí você junta vários personagens, na mesma trama. Tem um episódio inteiro que não existe no livro, que é o Call Home Day, que é uma festa tradicional da cidade, que não existe no livro e criaram um episódio inteiro ali. Pra falar... Um ótimo episódio, inclusive. Mas vamos falar do que se trata a série? Vamos. Começa. Faça as honras. A Amy Adams é a nossa maravilhosa queridinha. Ela interpreta uma jornalista chamada Camille, que ela retorna para sua cidade natal para cobrir uma matéria de uns assassinatos de umas garotas. Só que a cidade e a família, e essa volta para casa, gera toda umas memórias que ela teve do passado enterrada e etc. E você não sabe muito bem por que ela é tão afetada por isso. E aí a gente vê ela lá, sempre de preto, com uma cara meio acabada, bebendo umas vodkas, escutando umas musiquinhas. E aí tem toda uma trama nos primeiros episódios que você vai descobrindo o porquê que a cidade e a família dela fazem esse efeito tão negativo nela. Exato. Pensa assim, vamos lá, Wind Gap, que é essa cidade em questão, é uma cidade, se você conhece cidades pequenas, não só, eu não vou falar só nos Estados Unidos não, qualquer lugar, cidades pequenas, interioranas e lá, sulistas, são extremamente conservadoras, extremamente preconceituosas. É uma cidade que é toda baseada numa indústria única que trabalha com porcos, indústria essa que é da família da Camille, da mãe dela,
e do padrasto. E ela é uma menina que ela não se encaixa nisso, ela foi embora, ela não se encaixa nesse mundo dessas meninas perfeitinhas, cheerleaders e afins, e casar e filhos de Wind Gap, foi pra São Luís, é jornalista, e por ela ter este vínculo com a cidade, o editor dela fala, você que vai cobrir. Sim. Só que ela foge muito forte dessa cidade. E aí a gente começa a entender o porquê dela fugir exatamente. Você vai pegando. Lá no terceiro episódio já tá muito claro o motivo, mas é algo que não é jogado na nossa cara, assim. É por isso ela é uma rebelde sem causa ou não é, qual é a dela. E aí quando ela chega lá, ela encontra algumas pessoas, algumas que são um tanto quanto importantes. Vamos começar pela árvore genealógica dela, que né? é nada melhor que é o pôster do seriado. Exato. Tem 3 mulheres, uma delas a gente já falou é a Camille, a outra é a mãe. A mãe, a Dora Pricker, que pra mim é a personagem mais detestável da televisão do ano. Patrícia Clarkson. Um beijo pra você, linda. Vai Já pegar o põe seu M, porque é teu, porque você está insuportável. Assim, o que a Amy Adams está divina de entrega, a Patrícia Clarkson está impecável de elegante, de insuportável. É uma personagem assim odiável. Eu me sentia aquela avó que assistia a TV antigamente e que terminava a novela e falava mal do ator. E falava que se visse o Tony Ramos na rua ia bater na cara do Tony Ramos, sendo que o problema não era o Tony Ramos, era o vilão que ele fazia. Eu tô nesse nível. Se eu encontrar a Patrícia Clarkson na rua, ela apanha porque eu estou com ódio. Patrícia Clarkson, aí pra quem é mais ligado em novela, pra mim ela ficou um personagem muito parecido com a Eva Vilma naquela novela... Era Eva Vilma? Não, com a... agora deu um branco. Com a Branca, do Por Amor. Suzana Vieira, Branca Letícia de uma mistura de Eva Vilma e a Indomada. Sim! Então aquela coisa meio... tipo, aquele ar meio de aristocracia derrocada. Você vê que a pessoa, ela tá muito mais baseada nas tradições dos lugares, do lugar onde ela mora. E ela tem uma voz muito presente na cidade. Sim. Ou seja... a gente acompanha ao longo da série que a Dora, ela meio que tinha asinhas em todo canto. Ela tinha influência com a polícia, ou seja, tem o chefe de polícia que contava as coisas antes pra ela, com toda a parte mais burocrata da cidade e com tudo. Ela é um ícone social, assim, sabe aquela... grande valor, uma cidadã quatrocentona. Pra quem é de São Paulo, isso é um termo muito conhecido. Muito clássico. Ela é uma cidadã quatrocentona e ela honra o que é ser um cidadão de Wind Gap. Ela faz questão de alimentar esta tradição, essa coisa atrasada que ela representa. Ela gosta disso. Na casa dela, no figurino dela, no cabelo dela, no modo que ela se porta, no modo... aquele tom dela eterno de odiar as pessoas. E isso, ao mesmo tempo que ela é muito respeitada, como toda grande figura de destaque, ela é muito odiada. As mulheres da cidade odeiam ela, mas tem medo dela. É nítido, assim, que tá todo mundo fala mal dela, assim, aqui nos cantos. Ninguém fala pra ela. E eu acho também um dos pontos muito positivos que a gente pode citar dessa parte da Dora é que ela meio que sempre fala na série que a Camille embaraça ela, né? Tipo, deixa ela meio... você está destruindo minha reputação na cidade. Sim. Porque a Camille é uma pessoa que ela tá indo atrás da história e ela vai pegar os laços das pessoas que ela estudou, do passado dela, para poder montar a matéria. Então ela vai montando a matéria de um ângulo que não é investigativo, porque ela tem a parte... A série, ela meio que tem a narrativa, que ela vai pela investigação policial, que tem 2 policiais, que é o chefe de polícia e o Richard, depois a gente vai até pode voltar pra falar dele. Sim. E tem a investigação da Camille. Então você vai ver ela fazendo um trabalho mesmo de jornalista investigativa, ela vai atrás das pessoas, e ela não concorda com o suspeito da polícia, e ela começa a tirar, tipo, todos os pequenos detalhes que a cidade tem, e pra mãe dela isso é uma afronta, porque ela tá cutucando as pessoas que ela deveria deixar a cidade em paz. Ela pega... E essa relação das duas é muito importante pra você perceber como que é a dinâmica da série e por que ela tinha tanto ódio, tanto ranço, né? Até um dos episódios eles traduziram como ranço aqui no Brasil.
da mãe, da cidade e da toda aquela história de Handicap que é muito surreal de você acompanhar. Sim, porque conforme ela vai investigando e ela usa desses contatos de infância e adolescência dela e ela expõe todo um universo podre, uma gente podre, umas mulheres amarguradas. Eu vou falar muito mulheres amarguradas porque é uma série muito focada na figura feminina. A Gillian Flynn, ela gosta muito de trabalhar com uma mulher. Aqui, deixa eu deixar muito claro, desde já, não há preconceito, não há machismo, nada disso. É que a base do trabalho da Gillian Flynn são as mulheres. Os homens, nós vamos citar alguns deles, são segundo plano. Elas são, assim, as amigas dela de colégio são umas amarguradas. A gente vai encontrar as adolescentes rebeldes, a gente vai vendo que por trás dessa aura de adolescentes perfeitas, de mulheres de família, de gente muito rica, existe toda uma gente podre. E ela cutuca isso pra tirar a história dela. Sim. Sabe? Gente bonita não rende história, ela precisa de gente feia, gente podre. Até mesmo porque a Camille, para os moradores de Handicap, ela é meio como se fosse um ídolo, né? Um ídolo ao contrário, na verdade, a reversa, porque ela é uma mulher que saiu de casa, ela é solteira, ela é jornalista, ela enche a cara. Ela é tudo aquilo que aquelas pessoas queriam ser, mas não tem culhão pra ser. Elas não têm culhão pra largar tudo, pra ser rebelde, pra lutar, igual a Camille tem. Todo mundo ali vive na onda, todo mundo tá ali nesse mundo. Além dela, tem a terceira mulher desta série, dessa família, que é a Ama. Eu chamava ela de Ama no começo também, de Emma, mas é Ama. Vivida pela Elisa... por isso que eu anoto, né? Scanlon. Pra mim, ela é uma atriz que eu nunca tinha visto ela em nada. Não lembro ela de nada. Mas até foi o que eu escrevi no meu texto. Ela pegou nessa série e conseguiu um lugar na mesa dos adultos. Sim, tanto conseguiu que ela já está em Little Woman. Sim, o novo projeto da Greta, né? Isso, ela tá no novo projeto da Greta, que tem só pra constar Meryl Streep, Timothée Chalamet, a Saoirse Ronan... a Emma Watson, a Laura Dern, era a Emma Stone, agora é a Emma Watson. É um elenco fabuloso. E ela tá lá, e assim, você entra no perfilzinho do filme, é o primeiro nome que aparece. Ela é a Little Woman em questão, assim. Então ela é uma atriz que ela é extremamente novata, ela tem 4 ou 5 trabalhos só. Mas eu achei dela com uma força. Sim. Principalmente nos últimos episódios, que a trama vai ganhando um pouco mais de foco. Porque os primeiros episódios são muito mais do embate da Camille com a mãe e com a cidade. E é meio que a filha acaba ficando tipo, em terceiro plano e você fica tipo, vendo ela sondando as duas. Mas nos episódios finais da temporada, acaba ficando... O trio ganha uma força tão grande, tão importante. E ela é uma pessoa tão... que não chega a estar no mesmo nível, obviamente, mas ela tá lá e consegue bater de frente. Porque é uma personagem que, assim, a gente começa vendo ela como uma adolescente. Sim. Então ela tem uma persona pra mãe dela, que é a menininha perfeitinha, delicadinha, e a adolescente rebelde fora. Sim. Então essa é ela. E conforme esse lado rebelde, esse lado dark dela vai aparecendo, a atriz vai mostrando muita coisa. Sim. A gente não falou uma coisa muito importante. O que a Camille foi investigar? Sim, eu falei no comecinho, que ela falou sobre os assassinatos. Os 2 assassinatos. Porque morreram 2 meninas em Handicap. Então... Na faixa de idade da Ama. É importante lembrar. É muito importante. Porque existe cria-se uma neura em torno da liberdade. Eu falei que essa adolescente rebelde, cria-se uma neura em torno da qual é a liberdade que essas adolescentes podem ou não ter, porque estão matando pessoas da idade dela. Sim. E não são, tipo, mortes assim, tipo, e foi atropelada. Não, são mortes pesadas. Brutas. Porque eles arrancam os dentes, e que é a parte meio que eles mais focam, assim, né? E as arcadas dentárias são completamente perfuradas e os corpos são violados. Então aquilo foi mais que um crime de ódio, que eles até, no primeiro episódio, até eles falam, que pode ter sido vítimas de crime de ódio e passionais. Assim, são crimes pesados e por uma cidade pequena e pacata, aquilo impacta muito. Porque, né, além da polícia ser muito cobrada em achar o assassino, que é uma coisa que você não vê todo dia. E isso também acaba caindo nos personagens masculinos, porque
a chegada do personagem do Chris Messina, que faz o Richard, é justamente por isso, porque a capital acaba mandando um delegado para a cidade pequena ajudar o detetive. Sim. E aí o personagem do Chris Messina, que é o Richard, acaba entrando em conflitos com a Camille, porque cada um tem uma linha de raciocínio. Só que tem aquela rixa assim, será que eles vão se pegar? Será que não vão? Será que vão se pegar? E as cenas deles como pessoas, tirando a parte profissional, são muito bem feitas. Eu gosto muito do Chris Messina. Ele é um bom ator, ele não fez muita coisa e tudo que ele fez foi mais comédia. Mas assim, nessa parte de drama ele tá muito bem. Eu gosto muito dele. Ele tem uma participação em The Newsroom. Se vocês nunca assistiram The Newsroom, é uma série maravilhosa, só 2 temporadas, nunca vou superar o fim. Obrigado. Só queria falar isso, não perdoei você até hoje, Aaron Sorkin, por você ter cancelado porque quis fazer porcarias tipo Molly's Game. Não fala mal da minha Molly's Game. Falo mal, ele largou The Newsroom por causa de Molly's Game, nunca vou superar. Burro. Podia ter ganhando prêmio atrás de prêmio pra fazer uma bosta no filme. Enfim. E aí, além dele, do Richard, a gente tem o padrasto dela, o Alan. Que é uma definição de um cara bundão. Porque ele não aparece. Nos primeiros episódios, você só vê ele com fone de ouvido. E você só vê ele escutando música clássica. E é aquele personagem que você sempre fica com a pulga atrás da orelha pra ver se ele sabe de alguma coisa. Sabe aquele cara que, por ser uma série que você quer descobrir um assassino, tem que ter personagens assim. Ele é aquele personagem que você fala assim, será? Aí você fala, não. Ele é muito bundão. Mas será que é por ele ser muito bundão? Você fica assim, 8 episódios com esse questionamento. E eu só vou falar se você tá certo ou se você tá errado lá no final. Sim. Mas você fica 8 episódios assim, nesse eterno questionamento. Vai. De quem é o assassino, quem não é o assassino. Então acho que esses são os principais personagens, assim. Tem um personagem que eu esqueci que a gente até ia pular batido, mas como a atriz é muito conhecida e eu gosto muito dela, que é a Elizabeth Perkins. Ela faz uma dessas... ela não é bem uma socialite, mas ela é uma dessas pessoas que largaram tipo, a mão de ficar nesse mundinho certinho. Ela é como se fosse uma Camille que ficou na cidade. Ela é tão rica quanto todas as outras ricas. E ela é uma pessoa que bebe pra caramba. Eu ia falar um palavrãozinho, mas né? Pra caralho. Ela bebe demais e ela solta as verdades totais. E eu, assim, todo o desenvolvimento dela me deixou muito curioso. Porque ela é uma pessoa que parecia saber muito mais do que ela aparentava, mas ela nunca chegou a falar isso pra ninguém. Sim. Até um 6º episódio, que aí ela solta na lata umas coisas. Acho que é no 7º. Que ela solta umas coisas na lata pra um outro personagem que se fala, olha, danada, ela sabia de tudo. Ela é aquela pessoa que ela... Pra mim, a personagem dela, ela representa, assim... Ela tinha uma moral, tanto que ela tem uma certa admiração em relação a Camille, mas ela, ao mesmo tempo, ela foi sugada por aquela cidade. Então o que sobrou pra ela? Beber e se drogar. Então o resultado, ela sabe muita coisa, porque ela vive tudo aquilo, mas ela vive num paralelo, assim. Ela tá lá, ela tem uma admiração pela Camille, mas ela rola uma inveja em relação a Dora. Ela vive... E é uma personagem muito bacana. Sim. Pena que pra mim, assim, quando focou muito nela, pra mim deu uma quebrada. Porque você entende muito da motivação da personagem, só que aí você quer dar 2 tapas na cara da pessoa, né? Você fala, gato, como você faz isso? A menina ali, lá, o que tá acontecendo? Pra mim, o personagem dela, assim, foi muito mal desenvolvido. Eu acho que a atriz poderia ter muito mais potencial dentro da série. Ela tem talento de sobra. Eu acho que você chegou num ponto muito bom, que é uma das minhas críticas em relação à série, assim, das que não são pouquíssimas. Mas eu acho que a série se focou tão bem nesse eixo aqui, e eu acho isso muito válido, que essas outras personagens paralelas que eram tão interessantes, elas poderiam ser menos interessantes porque eu não ia ficar decepcionado. Porque eu fiquei decepcionado com... Vamos pensar um pouco assim. Muita gente passou pelas nossas cabeças como possíveis assassinos. Vamos listar os nossos. Vai lá, cada um fala começa. Pra mim, aquela menina que era a namorada do carinha, que era o filho, que era o irmão da menina que matou, que era o principal suspeito, pra mim ela era muito carinha de suspeito. Porque ela queria ser famosa, Ela queria ser famosa, etc. E no último episódio tem uma pista muito importante de quem é o assassino na casa dela. E você fala, olha, danada, deve estar culpando o namorado. E aí ela fica a temporada inteira querendo transar com o namorado dela. Tipo assim, como assim você tá tipo, seu namorado foi tipo indiciado
pra ser o principal suspeito da cidade, que você vai querer dar uma? Não, né, filho? E ela tem uma sanha por fama que é enorme. E ela quer aparecer no texto da Camille de qualquer jeito, quer aparecer no jornal. E pra mim ela é uma das principais suspeitas até um certo momento. Uma pessoa que eu fiquei desconfiando por muito tempo era o xerife. Na verdade, mais do que o xerife, a mulher dele. A mulher do xerife. A mulher do xerife era muito assim. E pra mim, ela só foi ganhar destaque na trama no episódio da festa. Na festa. Porque, tipo assim, é um episódio que você vê como as coisas na cidade funcionam. Porque tá todo mundo... o episódio é muito bom porque ele tem umas tramas que desenvolvem lá no meio, mas assim, a cada momento você vê cada personagem em uma ponta da festa e os personagens vão se olhando com aquela cara de eu sei o que você tá fazendo. E aí eles começam a se cruzar no meio da festa e você vê a cara tipo de oi querida, tudo bom? Como você tá? Aquela falsidade, aquela coisa tipo da cidade. Mas assim, um em cada ponta e eles se julgando e você vendo o que tá acontecendo. Assim, o episódio da festa pra mim ele é um filler muito grande, mas ele é um episódio pra mim que meio que termina de falar, olha, a cidade é desse jeito e ela é assim. Sim. E ele também é um episódio bom porque ele fecha o arco narrativo do professor de teatro. Sim. Ele vira e fala, olha, a história do professor de teatro com a Camille é essa e ponto. Não surtem, não, quer dizer, surtem muito, porque a história é pesada. A história é pesada. Mas tipo, podem descartar que o cara não é um assassino. Ou até era, Ou até caso. era, mas e aí assim... falaram, não, né? Ele é outro que surge como opção. O padrasto dela, o Alan, o xerife, os dois principais suspeitos, que são o pai de uma das mortas e o irmão da outra, que são os suspeitos que a série passa. A série bate tão forte em cima deles que chega num momento que você fica assim, tá, e se for mesmo? E se eles estiverem o tempo... Que uma das premissas de livros e de histórias de suspenses e detetives é o assassino estava ali o tempo todo, você que não viu. Você que não percebeu. E isso é uma coisa que agora, meio que avançando um pouco mais na trama, é uma coisa que agora não revendo, mas relembrando a série, estava ali o todas as pistas estavam lá, as falas são, as cenas, as câmeras focaram nas cenas certas, você pode estar lá com seu caderninho, mas assim, como a série ela meio que foca em vários personagens que podem ser o vilão, tem muitas pistas pra pouco assassino. Sim. Mas assim, quando você descobre quem é o assassino mesmo. Do seriado, você vê, a pista tava lá, o foco da câmera tava lá, a fala de um personagem pro outro tava lá. Então assim, pra mim é uma série que foi pra que nem Big Little Lies, que você tem que assistir depois do começo ao final de novo, porque você precisa pegar as pistas. Que aí você vai é aquele tipo de trama que depois que você sabe o final, você quer rever pra você perceber o quão óbvio estava, o quão estava na sua cara e que você notou. Aliás, você falou em Big Little Lies, vale destacar aqui o maravilhoso, o talentoso, o incrível Jean-Marc Vallée. Sim. Se você não acompanha o trabalho de Jean-Marc Vallée, hora é essa. Ele, nos últimos tempos, ele vem passando por uma crescente enorme. Ele é o responsável pela primeira temporada de Big Little Lies, o que gerou um estresse entre ele e a Reese Witherspoon, porque ele tinha muito claro que era uma temporada e fim, e a HBO e ela falaram, opa, que ganhamos todos os prêmios, a gente vai conseguir trazer Meryl Streep. Tanto por que não, e né? nós, caras, espectadores, estávamos do lado do Jean-Marc Vallée com força, assim, do tipo, não, para na primeira, tá tudo bem, acabou, enfim. Aí anunciaram a Meryl Streep, aí a gente se vendeu, porque a gente é muito barato. A gente se vende por uma Meryl Streep. E agora começando um pouco mais a dar um pouco mais de spoiler, pra mim é uma coisa completamente ao contrário. Porque Big Little Lies foi uma série que fechou completamente a sua trama. Ela termina com uma cena maravilhosa, que não dá espaço pra um gancho pra nada, em comparação com Sharp Jack, que você fala, filhas da puta, vocês foram lá, fizeram um final aberto, e aí você tá lá nos créditos, como o André disse aqui nos bastidores, sofrendo o que tá acontecendo, e eles te metem 2 cenas pós-créditos que você fala, danados, ou seja, se você estiver na sua casa vendo na HBO Go, você pausa no final, toma uma aguinha e vê os créditos no final, porque tem 2 cenas. Uma muito importante, que ela te dá pistas do que aconteceu há 5 minutos atrás, e a outra que é mais uma firulinha pra você falar, olha, estávamos certo, era uma cena que podia ter acontecido em qualquer momento, mas ela tá aqui pra te falar, olha, aquilo tudo aconteceu e é isso mesmo que aconteceu. Sim. Só pra fechar o Jean-Marc Vallée, se você não conhece, primeiro, vai procurar
Crazy, que é um filme bem do começo da carreira dele, é um chuchuzinho de um filme de época. Se você quiser pegar as coisas mais recentes, as coisas mais hollywoodianas, você pode assistir Clube de Compra Dallas. Maravilhoso. Livre, com a Reese Witherspoon, que foi daí que essa parceria nasceu. E Livre, ele é um filme muito simbólico da virada da carreira da Reese Witherspoon, porque foi quando ela começou, assim, por mais que ela já tivesse feito dramas, por mais que ela já tivesse sido agraciada em premiações com outras coisas, foi em Livre que ela falou, a partir de agora eu sou uma atriz séria, e quando eu for fazer filmes de comédia bobinhos, como eu sempre fiz, como eu fiz Sweet Home Alabama, eu fiz por escolha. Sim, eu quis, eu paguei. Livre é a virada do empoderamento da Reese. Então, é na mão dele, e que depois gerou o incrível, que é Big Little Lies, todas as premiações, e abriu as portas para o Jean-Marc Vallée encontrar... posteriormente agora a Amy Adams e produzirem esta delícia que é Objetos Cortantes. E chega, agora a gente vai falar, então agora você, meu amigo, vai ter spoiler a rodos. Rodo, spoiler, porque a gente vai falar do último episódio, do final do sétimo e do último. Se você não quiser o spoiler, a gente vai falar por uns 5 minutos, 10. Mas se você não quiser, foi ótimo, tchau. Depois você volta quando o vídeo estiver no ar e aí você assiste. Exatamente. Então, plaquete. Tchau. Passando. E agora a gente vai começar. Eu estava certo quando chegou no sétimo que a Dora era assassina e ponto final. E ponto final. Eu estava convencido, eu abracei a fala da Camille e falei, é ela, horrorosa. Eu apostava até então na Ashley. Eu meio que apostava no Alan, porque o Alan tava, tipo, muito... eu estou aqui com o meu fone, mas você vê que ele era um cúmplice. Ele era um cúmplice. Sim, ele pra mim, o tempo todo, o Alan sabia muita coisa, assim. Ele era a versão sóbria da outra moça. Sim. Mas ele sabia, ele era meu único ponto de dúvida, porque eu fiquei, a Ashley, ela fez isso pra incriminar o namorado pra ser famosa. Na minha cabeça já estava amarradinho esta lógica completa. Aí no sétimo episódio é revelado que na verdade a Marian, que era a irmã do meio das 3 irmãs, elas são 3, elas não são 2. É verdade. Ela morreu e a Dora mandou cremá-la pra não sobrar nada do que era ela. E aí... Talvez até explicar mais um pouquinho, porque tipo, uma coisa que me surpreendeu bastante foi todo no sétimo episódio, além de ter tido essa revelação, foi a revelação da doença da Dora. Sim. Eu fui pesquisar, é uma doença verdadeira, Sim. É uma doença real, que tipo assim, eu acho que ela chama síndrome de Munchausen, uma coisa assim, que a pessoa tem uma carência extremamente gigantesca de precisar ser importante para alguém. É uma doença que ela tem 2 variações. A síndrome em si, você projeta doenças no seu próprio corpo. Não é um hipocondríaco, tá, gente? Não vai misturar as coisas. É uma doença psiquiátrica séria que você acredita e projeta muito forte doenças em si. A mesma síndrome ganha Munchausen, se não me falha a memória, por procuração. O que ela é? É quando você projeta doenças em outros. Pra você depois tratar a pessoa e se sentir que você está ajudando a pessoa no seu... Em geral é a pessoa que você gosta muito, que você tem muito vínculo como filhos. Sim. E pra mim assim, tipo, mais do que a revelação do assassino, pra mim esse plot twist da Dora foi muito mais forte do que o assassino em si. Porque é uma coisa que veio de uma trama, que até falei no meu texto, de obsessão. Em Indie Gap, todo mundo é obcecado por alguma coisa. Sim. Você pode ver. É obsessão por ser bonito, pela beleza da Camille, ou por obsessão em ter alguma coisa, em ser alguma coisa que você não é. Inclusive, a parte das mulheres que queriam ser a Camille, queriam ser parte da alta sociedade da cidade, tem também esse tipo de obsessão. E isso me chocou muito mais, porque nos últimos episódios você vê ela dando remédio pras meninas ficarem em casa, dopadas, e assim, umas cenas fortes, sabe? Sim. Porque, tipo, no primeiro episódio, é o sétimo episódio, que você vê isso, você vê ela fazendo isso com a menina, com a Ama, e aí você meio consegue perceber por que todas aquelas cenas da Camille, quando era jovem, tinha isso. Porque a Dora, então, já fazia isso desde sempre,
com as outras filhas e agora fazia isso com a menina. Sim. E no 8º episódio, pra mim, uma coisa muito importante, que pra mim foi uma coisa que deixou muito mais chocante, foi a Camille chegando na casa e falando, olha, eu tô doente, mamãe, eu tô doente também. E livrando a barra da irmã. É muito interessante de se ver como essa construção se dá, porque assim, a gente vai vendo as memórias da Camille, e as memórias da Camille são fragmentadas. E você, como espectador, culpa isso pelos transtornos psiquiátricos que a Camille tem, pelo alcoolismo, pelo estupro, por todas as questões que a Camille passou. E você, em momento algum, você bota tranquilamente, e não é botar de uma maneira negativa, mas você responsabiliza a Camille por isso. E não é. A Camille tem memórias fragmentadas porque a Camille era dopada pela mãe, assim como a irmã. Sim. E quando ela entende isso, quando ela amarra isso, ela entra num desespero pra não ver essa história se repetindo, pra não perder mais uma irmã dessa maneira. Então, a hora que ela se joga e cria aquela cena, estou doente, mamãe, falei, mano, ela tá se matando pra salvar a irmã que eu tava odiando até agora há pouco. Ela tá lá querendo fazer uma coisa assim. Quando ela fez isso, eu falei, é um plano, ela quer salvar a irmã, mas ela vai se ferrar muito. E isso acontece, porque aí a série, ela cria toda uma como eu posso dizer, um arco bem rapidinho lá no último episódio, que você vai ver as duas irmãs lutando uma contra as duas contra a mãe. E aí é aquela coisa de pistas, porque ela vai te dando umas pistas lá no meio, que você só vai entender alguma motivação lá no final do episódio. Que é a parte quando a Camille fala, Ama, você tá bem? Corre e chama o detetive Richard. E aí você vê que, na verdade, ela não chama, ela fica presa. Por quê? Ela tá num looping de obsessão com a mãe. É uma cidade, é uma família, as três. Aí a gente não tira a Camille da história, não. Porque, assim, você percebe que as adolescentes têm uma admiração com a Ama. As mais velhas olham com admiração pra Dora, a própria mulher do xerife. Sim. Tem inveja dela pelo fato do xerife ser claramente interessado nela. As de idade da Camille, todas as gerações de mulheres da família geram essa admiração, esse espanto. E a sensação que eu tenho é que a Dora foi vendo isso e prendeu em torno de si, assim, não, a adorada nessa cidade sou eu. Sim, eu que sou a gostável. Né? Ela mantém as filhas dela, inclusive matou uma delas, é a maneira que ela, deixando-as doentes, elas mantém como reféns. Sim. Ela finge um amor, mas ela mantém as filhas, são reféns dela. Ela passa a demonstrar amor pela Camille, e quando a Camille se bota frágil, só assim. Antes disso não, ela odeia a menina, e aí você tá lá, comprou essa narrativa, a Dora é assassina, e aí você tá assim, com ódio no coração, fala vagabunda. Sim. E aí você descobre que você, tipo, tem uma das armas do crime que eles descobrem na cozinha da família, e você vê aquele final, aí você meio que vê a série, que pra mim, eu tava sentindo muito estranho, porque era uma série que, tipo, não condiz com o que é a realidade que a Gin Philly manda. Porque era, assim, era o herói, o herói cavaleiro no cavalo branco, entrando na casa pra salvar a menina, a donzela indefesa, e aí, tipo, tudo dando certo, elas pegam e vão pra cidade grande morar juntas e sair das amarras da mãe, e a mãe vai presa, e aí ela tem toda, tipo, o alicate que estouraram a boca das meninas, tava na casa, e, tipo, é um final perfeito, é um final de contos de fada, e aí você vai ver na última cena ela na casa de boneca, o que acontece, né? Aí vem a nossa grande aflição. Tem um elemento que une, que a gente vê a série inteira passando ali, que tem toda uma idolatria. E um simbolismo que é o piso do quarto da Marianne, da irmã que morreu. Que é um piso que tem uma cena num flashback que a Dora conta como aquele piso é de marfim e foi um presente, está ali há gerações e blá blá blá. Marfim.
Sim. Tava ali a resposta. Tava ali na resposta e nos azulejos. O formato deles era um hexagonal meio arredondado, assim, que depois você olha de frente. O marfim vai te lembrar do quê? Sim. Dentes. E eram formatos que se assemelham muito a molares vistos de cima. Sim, assim. eram quadrados. Assim. E é assim que a Camille descobre. Quando ela abre a casinha de boneca e ela vê que o chão, a casinha de bonecas, ela passa, a personagem inteira é uma réplica da casa, da família. E o chão do quarto da Marianne, da casa de bonecas, ele é feito com os dentes. Ou seja, descobrimos que a menina... E aí a cena é tão bonita porque, tipo, ela é bonita e trágica ao mesmo tempo, porque, tipo, você tá vendo lá a Camille... Na verdade, a Camille só descobre isso porque a vizinha da casa some, que ela tava de amizade com a irmã, e aí ela encontra um retalho que as duas estavam fazendo num quarto, no lixo, e vai colocar de volta. Sim, E assim, a cena vai lá, vai se desenrolando, aí ela abre a casa, você vê a câmera focando, e os dentes despedaçando. E aí quando a câmera volta do zoom, é a menina entrando no quarto e falando, não conte pra mamãe. E pá! Acaba o episódio. Aí você dá um grito. Aí você fala, o quê? O que tá acontecendo? Meme da Nazaré confusa, porque tipo, meu, como? E aí você fica num choque, porque assim, você já tinha comprado fielmente que era a Dora assassina. Sim. Por mais que te chocasse fugir da esquema da Gillian Flynn, você já tinha comprado, você já tinha aceitado, você estava ok. Ia ser um final fechado, né? E de novo, eles tinham dado a resposta quando numa cena entre o editor, o Curry, e a Camille, ela fala assim que a questão do alicate, que a mãe não explicou como cometeu o crime, ela falou, mas esse é mais um dos mistérios de Adora que nós nunca vamos saber a resposta. Porque não é um mistério dela, porque o crime não é dela. E aí, pra mim, ficou claro que a Dora sempre soube quem é a assassina. Sim. Ela sempre soube que é a filha dela e que dentro da loucura dela... Porque ela também mexia muito na casa. Na casa, sim. Tem várias cenas que ela tá junto ali mexendo. Então, ela nessa neura e relação doentia, de controlar ela protegeu é estranho falar isso da Dora, mas a Dora estava protegendo a Ama quando ela se entregou. Porque aí ela assumiu a culpa pela filha. Sim. E eu achei aquilo muito, assim, a hora que aquilo se amarrou na minha cabeça, eu falei... E é de um jeito que a terma, assim, você vai pegando todas as referências que aconteceu, porque, tipo, todas as pistas estavam lá, e estavam, tipo, te mostrando, meio que, tipo, olha, é essa daqui que tá aqui. Mas aí, se você vê de outro ângulo, você vê que aquilo também pode ser, poderia muito ser da menina. E aí a gente cai nas cenas finais, porque, tipo, eu tava lendo umas coisas ontem, depois que eu vi o episódio, parece que no livro eles ainda explicam um pouco mais as motivações dela, etc. E pra mim, a série final de um jeito tão bom, porque as cenas da pós-crédito, elas são, assim... 2 segundos. São. Você vê que ela matava as meninas com a ajuda das meninas. Por quê? Porque, na verdade, nos outros episódios, a gente descobre que a mãe das meninas estavam muito próximas das outras meninas. Então você vê a relação delas doentia, de aflição, de obsessão mesmo, né? Minha mãe tá tendo mais contato com outras meninas do que eu. E até mesmo pelo fato de você ver que a menina não fugiu porque a Camille estava sendo mais paparicada, no caso, pela menina, pela mãe. Ou seja, dando mais atenção por ela. Então, é um mix de loucura que você vai juntando as peças que você fica meu, o que tá acontecendo aqui? Elas três, assim, a gente não isenta a Camille disso. Elas três têm uma dinâmica extremamente doentia entre si. E a Camille fala isso quando ela escreve o artigo final dela, que ela não tem certeza se ela é sã ou se ela tem também a doença da mãe. Porque assim como a avó dela também tinha isso, a mãe dela tem. E a filha... É um negócio assim, se você... A gente poderia ficar aqui até depois de amanhã, a gente podia fazer um grande infográfico aqui e ficar listando assim, botar todos os elementos da família. A avó... A Dora, o Alan, a Ama, a Camille, e fazer
as flechinhas e cada dinâmica tem uma coisa doentia. Então, a que vai da Dora pra Ama, que volta da Ama, o oposto, cada um ali tem o seu doentio, assim, não é? A gente olha muito rápido e termina e fala, tá. É muita coisa pra assimilar. A Dora é doente, ok. A Ama é assassina, ok. Você abraça isso. Mas aí você começa a olhar as dinâmicas, nenhuma dinâmica é minimamente saudável. A cumplicidade do Alan com tudo isso, a conivência dele nos maus tratos com as meninas, não só nos assassinatos, mas nos maus tratos que ela tinha com a Camille, como ele era conivente com aquilo, a subserviência dele. É todo mundo muito doentio na família. Que é um reflexo do que é a cidade. Midgap é uma cidade doente. Porque e isso mais pra mim ainda comprova o que eu sempre venho falando da série desde o começo, que a série nunca foi sobre quem era o assassino. Não. Porque, tipo, se você tem em menos de 10 minutos uma troca tão grande, disso é porque o assassino não era importante. Não. E era importante saber a motivação da pessoa que fez isso. É uma série sobre motivações. E a gente acompanha a motivação de todo mundo, assim. Como pessoas com motivações semelhantes, tipo o Richard e a Camille, agem de maneiras, e o próprio xerife agem de maneiras muito distintas, e pessoas com motivações muito distintas, por exemplo, a própria Dora e o Alan, agem de maneiras muito semelhantes. Isso não é um jeito que um pai ou um padrasto trata uma filha, e mãe muito menos. Assim, é uma grande rede de doentios ali que eu achei assim muito bom. Acho que a única coisa que me incomodou na série dos 8 episódios que eu vi, acho a fotografia é belíssima, assim, toda desaturada, claríssima, estourando. Acho belíssima. E aí quando vai pros momentos pesados da Camila, dá uma escurecida bacana. Eu acho que o elenco tá muito bom, os coadjuvantes também, o menino que faz o John tá muito bom. Eu acho que o que me pega na série e que me emputece, porque eu sei que o Jean-Marc Vallée não tem interesses em continuar essa trama, é todo aquele segmento de coadjuvantes que eram muito interessantes e que vão ficar no nada. Porque Big Little Lies tinha todo um segmento de mulheres interessantes, alguns elementos masculinos pamonhas, o único com destaque era o personagem do Skarsgård, o único que valia a pena prestar atenção, e os coadjuvantes tanto faz como tanto fez. Aqui os coadjuvantes são interessantes. Sim, eles são muito interessantes. São, as meninas, a dinâmica é muita coisa. É muita coisa que você fala, eu quero conhecer mais desse universo, eu quero conhecer mais dessa cidade, eu quero conhecer mais desses doentios e etc. E nós vamos ficar no ar pra sempre. O bom é que pra mim o Sharp Objects, né, objetos cortantes, pra mim ele chega numa dinâmica de filmes e séries que, como a gente falou muito sobre obsessão, né? E assim, ele completa a lista junto com Trama Fantasma, não sei se você assistiu, que é um filme maravilhoso, que é com a mesma pegada, e ele completa junto com a Killing Eve, que é uma série que fala sobre obsessão também, mas com um tom um pouco mais investigativo e um pouco mais dinâmico, e também o Hereditário, porque tipo, que é um filme de terror que foi feito pela Toni Collette, que estreou em Sundance, e que também estreou, e pra mim essas produções meio que tipo estão ditando um tom em 2018 de tipo o quanto que as pessoas podem ir atrás das outras e ficarem malucas. E pra mim, obsessão é a palavra do ano no cinema, tipo, e na TV. Porque, eu acho que a gente tá vendo um fenômeno que eu gosto muito, e que eu vou fazer uma conexão que vai de A a Z, assim, que quando a gente fala de vilões de filmes de herói, e você pode pegar todos os filmes de herói que eu fiz vídeos, especialmente os da Marvel recentes, como a gente trabalha, como são vilões humanizados. E eu acho que essas obsessões, eu acho que a gente está vivendo uma era em que as tramas são extremamente, as boas tramas são extremamente focadas no humano. Sim, na psique, exato, nas doenças, nas relações,
nas motivações humanas. O grandioso tá perdendo lugar. A gente já viu demais o grandioso, o destruir o planeta ou sair matando. As motivações são sempre muito humanas. É tudo muito aqui, é tudo muito... A gente tá vivendo uma era dentro da ficção e eu gosto muito, porque a gente vai das séries da HBO pros filmes da Marvel, que passa por esse elemento do... como o humano se sente. Isso pra quem gosta, que nem eu gosto muito de assistir séries e filmes. Eu comecei nessa empreitada há alguns anos, eu não vou falar quantos porque entrega a idade, porque eu gosto de ver trabalho de ator, eu gosto de ver atuação. E quando você dá elemento humano, a coisa flui, a coisa fica bonita de ver. E Objetos Cortantes, pra gente terminar esse vídeo, é maravilhoso. É quanto trabalho de ator bom. É um trabalho muito autoral também do diretor. E assim, é uma coisa que você não vê. Eu não imagino Objetos Cortantes em nenhuma outra mídia que não seja HBO. Não. Porque querendo ou não, assim, a gente sempre tá nessa disputa, a gente já até falou no outro vídeo de quantidade versus qualidade. E assim, você pode ter 10 séries lançadas no momento. Se você tiver uma muito boa, que é Objetos Cortantes, ela fica muito mais, pra mim, na minha memória, do que eu ter visto uma série por semana. Tô falando com você, Netflix. E você do que ter uma série que você fica 2 meses assistindo e que pra mim tá gerando debate, atrás de debate toda semana, e que você fica, tipo, com a cabeça falando, mano, o que tá acontecendo aqui? O que aconteceu ontem, sabe? E todo o Twitter, toda a rede social ontem tava falando da série, e gerando teorias, mais teorias, e piadas, mais piadas, e memes. E assim, pra mim essa é a grande função de uma produção que muda todo o tom das outras. Então... Que é aquela coisa, tipo, de ser caráter de mudança. Porque é a vanguarda aqui, é isso, né? Então, você, meu amiguinho que está assistindo agora, se você não assistiu ainda, vai ver. Sim, é obrigação desse ano. É obrigação, porque você vai, quando chegar a época de indicar elas para as premiações, meu querido... Globo de Ouro tá aí... É tudo delas. É tudo delas. O Jean-Marc Vallée vai repetir o fenômeno de Big Little Lies. Vai ser indicado a tudo, todas elas, as meninas todas. E se saírem ganhando, vão ser merecidíssimas. Porque as 3 especificamente estão fenomenais. Fenomenais. E só uma coisa que eu vou sentir muita falta é do emojizinho no Twitter, que é a florzinha caindo. Que eu adorava colocar a hashtag #SharpObjects só pra ver o emoji. Continuem fazendo esses emojis, a gente gosta deles. A gente gosta muito. Tchau, gente. Tchau. Até mais.